Olá, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Débora Maíra, sou da Igreja do Nazareno aqui da cidade de Marília e nós vamos dar continuidade à leitura do livro Plano de Daniel, 40 dias para uma vida mais saudável. Então, hoje vamos falar a respeito da nossa saúde física. Então, o título desse trecho do livro, que está no primeiro capítulo, página 15, diz assim: O que Deus diz a respeito do seu corpo? A família cristã na qual cresci comparecia aos cultos na igreja todas as semanas. Ouvi milhares de sermões sobre o que Deus tem a dizer sobre a alma, a mente, os desejos e as emoções. Mas nunca ouvi um sermão inteiro sobre como Deus vê o corpo humano. O assunto era completamente desconsiderado. É por isso que muitas pessoas ainda não conhecem nenhuma teologia da saúde. Apesar da nossa cultura ser extremamente preocupada com a beleza física, o corpo sedutor, muitos cristãos desprezam o corpo como se ele não fosse importante. Mas o corpo é importante. Deus tem muito a dizer sobre a importância do corpo que ele deu a você. É um assunto abordado na Bíblia inteira. Mas, para não me alongar, vou apresentar apenas um trecho da Bíblia em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Então ele diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas para quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Puxa, essa é definitivamente uma descrição direta, intencional, sem nenhum rodeio, daquilo que Deus considera ser um uso correto e um uso errado para o corpo. Dessa maneira, a passagem na Bíblia e em outras, aprendemos 5 verdades radicais a respeito do nosso corpo, que correm no contrafluxo de tudo que você ouve hoje. Primeira verdade: o meu corpo pertence a Deus. É propriedade dele e não minha. Deus é dono dele e não eu. Deus criou o meu corpo e espera que eu o use como ele planejou. No entanto, rebelamo-nos naturalmente contra essa ideia. A cultura diz: o corpo é meu e para eu fazer o que eu quiser dele. E Deus, porém, diz: não, você está errado. O corpo não é seu, porque você não o criou. Eu fiz e emprestei-o a você para você viver nele durante algum tempo que eu quiser que você viva, e espero que cuide da minha criação. O fato é que tudo que você vê na Terra foi criado por Deus. Ele fez e ele é dono. Aquilo que você considera seu é, na verdade, um empréstimo. A Bíblia diz: o corpo não é para a imoralidade, mas é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Cometemos hoje o mesmo erro comum que os filósofos gregos cometeram há milhares de anos atrás. Aristóteles, Sócrates, Platão acreditavam no dualismo, que incluía a ideia de que a mente ou o espírito é importante, mas o corpo espiritualmente não é importante. Eles depreciavam o corpo. Na verdade, alguns filósofos gregos ensinavam que o corpo era mau, portanto, pouco importa se você quiser destruí-lo. A Bíblia diz exatamente o oposto. O corpo é santo porque foi feito por Deus e tudo que Deus faz tem um propósito. Devemos então glorificar a Deus com o corpo, portanto não podemos dividir a vida em seções e pensar que podemos isolar o corpo e viver como somente no espírito fosse importante. Deus é proprietário do nosso corpo. Segunda verdade: Jesus pagou o preço do meu corpo quando morreu na cruz por mim. Conforme já vimos em 1 Coríntios 6, diz que nosso corpo foi comprado. Milhões de telespectadores adoravam os programas American Pikers e Paul Stars, porque é divertido adivinhar o valor dos objetos antigos. Os donos desses objetos pensam que valem mais do que realmente valem, mas a realidade é que o valor de um objeto é aquele que alguém está disposto a pagar por ele.
Você pode pensar que a sua casa vale mais, porém, o valor real é aquele que o comprador está disposto a pagar. Deus nunca fez Deus nunca fez que uma pessoa que ele não amasse. Se você quer saber o quanto sua vida vale para Deus, basta olhar para a cruz. Com os braços abertos, pregados na cruz, Jesus estava dizendo: este é o valor que você tem para mim. Veja quanto eu amo você. Preferi morrer e viver sem você, a viver sem você. Seu preço é incalculável. Ora, se seu valor é tão alto a ponto de alguém morrer por você, não é lógico que Deus queira que você cuide melhor de si mesmo? Se você comprasse um cavalo de $1 milhão, será que o alimentaria com salgadinhos e o manteria acordado a noite inteira? Claro que não. Você protegeria seu investimento. O fato é que Jesus fez o investimento em você e pagou por sua vida com a vida dele e espera que você cuide do investimento dele. Terceira verdade: o Espírito de Deus vive no seu corpo. Quando você diz sim a Deus, aceitando pela fé o que Jesus fez por você e confiando na sua graça e no seu perdão para o salvar, Deus põe o seu Espírito dentro de você como garantia de salvação. A Bíblia explica desta maneira: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Isso está em 1 Coríntios 6,19. Quando Deus põe o Espírito dentro de você, seu corpo passa a ser o santuário de Deus, residência de seu amor. Portanto, faço esta pergunta: se você visse alguém vandalizando ou destruindo um santuário dedicado a Deus, não consideraria isso um crime? Claro, mas você vandaliza e destrói o santuário de Deus, seu corpo, quando não permite que ele descanse e durma, quando exagera na comida, quando se submete a muita tensão e quando deixa de cuidar dele. Quarta verdade: Deus espera que eu cuide bem do meu corpo. Eu não sou proprietário do meu corpo, mas tenho o dever de cuidar dele e administrá-lo. Na Bíblia, a palavra equivalente a administrador é despenseiro. Cuidar do meu corpo é uma questão de administração espiritual e, de fato, Deus me diz que um dia terei que prestar contas de como administrei tudo que ele me deu, incluindo o meu corpo. Em pé, diante de Deus, terei de responder a pergunta: o que fez com aquilo que dei a você? Há uma vida com propósitos. Eu explico que a nossa vida na Terra é um teste, uma prova de confiança e uma atribuição temporária. Esta vida é uma preparação para a próxima vida, que durará por toda a eternidade. Deus está testando para você saber se pode ou não confiar por toda a eternidade em você. Está observando como você usa o tempo, o dinheiro, os talentos, as oportunidades, a mente e sim, até seu corpo. Você está cuidando o máximo do que recebeu? Deus não avaliará com base no corpo que deu para outra pessoa, mas ele julgará o que você fez com o que você recebeu. Quinta verdade: Deus ressuscitará meu corpo depois que eu morrer. Deus nunca desperdiça nada. Ele aproveita o máximo tudo que cria. Nesse instante, você está vivendo a versão 1.0 do seu corpo. No céu, você receberá a versão 2.0. A Bíblia diz: por seu poder, Deus ressuscitará, o Senhor também nos ressuscitará. Não sabemos exatamente como será o nosso corpo ressurreto, mas temos algumas indicações. Sabemos que depois que saiu do túmulo, Jesus andou em Jerusalém por 40 dias em um corpo ressurreto. Ele foi visto numerosas vezes por grupos diferentes de pessoas, inclusive em um evento com mais de 500 pessoas, e o viram e conversaram com ele. Sabemos, portanto, que as outras pessoas nos reconhecerão na nossa versão 2.0 do nosso corpo no céu, mas haverá uma diferença muito importante. No céu, o corpo será perfeito, sem partes quebradas, sem ferimentos e sem dor. Você notou a expressão por seu poder no último versículo bíblico? É isso que torna o plano Daniel diferente de todos os métodos. Ele se baseia na confiança, no poder de Deus para ajudar você a mudar e não apenas na sua força de vontade. Vamos ser sinceros, a nossa força de vontade trabalha por algumas semanas, talvez por um mês, no máximo 2. É por isso que as resoluções do ano novo não duram muito tempo. A tentativa de mudança, somente por meio da força de vontade, é exaustiva. Você poderá persistir por uns tempos,
mas sentirá que é anormal, desgastante, forçar-se a ser diferente dependendo apenas da sua força de vontade. No plano Daniel, você conhecerá o poder da oração, o poder da fé, o poder de permitir que o Espírito de Deus direcione seus pensamentos, o poder da fraternidade e comunhão dentro de um pequeno grupo de apoio e, acima de tudo, o poder do Espírito de Deus dentro de você, ajudando a promover essas mudanças que você deseja e que Deus deseja que você realize. Então, no próximo capítulo, nós vamos falar de alguns hábitos para a gente ter sucesso no plano Daniel. Então, eu te espero. Tchau, tchau.